Lucas 1, a partir do verso 26. Você pode acompanhar na tela ou pode manter também a sua Bíblia aberta. Lucas 1, 26 diz: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. E o anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Mas como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém? Eu gostaria de, nessa noite, falar sobre o que fazer quando recebemos uma missão de Deus. Quantos têm uma missão de Deus? Deixa eu perguntar de novo. Quem tem convicção que tem uma missão de Deus, diz amém. Amém. Todos nós temos uma missão de Deus. Às vezes, alguns não identificaram claramente, mas todos temos uma missão de Deus. Na verdade, podemos colocar até no plural, missões que Deus nos confiou. Por exemplo, alguém pode olhar para a vida do pastor Lediel e dizer: o pastor Lediel, ele tem a missão de pastorear o rebanho de Deus aqui em Blumenau, representar o reino nessa cidade. Também é uma das minhas missões. Agora, eu tenho missão para com aquela mulher que Deus me deu, Juliane, de fazê-la feliz, cuidar, protegê-la. A missão que Deus me deu. Está ali a minha filha Eixa, o meu filho Kenidiel. É missão minha cuidar deles, encaminhá-los para o caminho correto. Missões que Deus vai dando a todos nós. Então, não tem ninguém aqui que não tenha uma missão de Deus. Se Deus permitiu, por exemplo, que você se tornasse uma mãe, um pai, eis aí uma grande missão divina sobre a sua vida. Se você casou, há uma missão de Deus para que você cuide do seu cônjuge, honre a sua casa, a sua família. Você que trabalha numa empresa e você sabe que lá você precisa ser luz no meio das trevas, eis a missão que Deus te deu, de proclamar o Evangelho naquele lugar, ser luz naquele lugar. Então, todos nós aqui temos uma missão. Amém, igreja? Glória a Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre isso, baseado então nessa história que nós lemos do que aconteceu lá em Nazaré. Essa mensagem surgiu no meu coração uma vez, na verdade acho que foi a primeira vez que eu fui a Nazaré. Nazaré, ela é uma cidade que ela nem sempre está no circuito de quando a gente leva as caravanas por lá. Por exemplo, os evangélicos mesmo, raramente vão na famosa igreja da Anunciação, que é onde acredita-se que lá tem até as ruínas, uma antiga casa onde foi que Maria recebeu a visitação e a anunciação do anjo. É do 4º século, os investigadores colocaram isso no 4º século, mas enfim.
Eu estava dormindo naquela vez lá em Nazaré, né, no hotel em Nazaré, e não estava no roteiro, mas eu falei, já que eu estou aqui, né, não vou perder a oportunidade. Então combinei com um amigo, a gente foi, né, conhecer por conta própria lá, como que eram aquelas ruínas e tal. E quando estava naquele lugar, meditando sobre isso, Deus me deu essa palavra. Justamente pelo posicionamento de Maria, os desafios que essa mulher enfrentara e enfrentaria na sua vida ao receber essa missão de Deus, eu gostaria então de compartilhar com vocês pelo menos 4 verdades, 4 passos que nós precisamos ter na nossa vida para que venhamos então cumprir com excelência a missão que Deus nos dá. Você já conhece o contexto, já está sendo falado de uma maneira bem ampla nesses dias sobre esse contexto. A promessa de Deus estava se cumprindo, aquela promessa que há mais de 700 anos já havia sido declarado na boca dos profetas, estava se cumprindo ali. Nós vamos ver teólogos, né? E principalmente um grande sábio da época, do primeiro século chamado Paulo, o famoso apóstolo Paulo, ele chega a dizer que esse momento era a plenitude dos tempos. Olha só, Paulo em Gálatas 4:4 ele vai dizer, vindo pois a plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? O tempo ápice, o tempo certo, ou seja, Paulo está dizendo que o mundo estava preparado para a chegada do Messias. E se você estudar um pouquinho de história, você vai ver que sim, os judeus sempre vieram proclamando o Messias, e daí vem 2 grandes impérios. Primeiro o Império Grego. O Império Grego ele vai fazer a helenização, a cultura grega se espalhando. Algo muito importante aconteceu, porque a língua grega se torna a língua mais falada ao redor do Mediterrâneo, facilitando a expansão de uma mensagem. E nós vamos ver o Império Romano, que não quis desfazer a cultura grega, mas, muito preocupado com a comercialização, vai abrir estradas por toda aquela região ao redor do Mediterrâneo, vai trazer proteção e paz nas estradas, a famosa Pax Romana, e tudo isso veio o quê? Trazendo um momento extremamente propício para a expansão de uma mensagem. E Paulo, entendendo isso, vai dizer, vindo, pois, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Jesus iria nascer. Agora, olha só, que coisa maravilhosa. Deus escolhe uma jovenzinha lá da Galileia, terra de gente complicada, Galileia, terra de gente que ninguém dá muito crédito, não é uma Jerusalém e muito menos uma Roma. Eu lembro você, o Império Romano domina nessa época, está longe disso tudo, mas é lá, numa cidadezinha chamada Nazaré, que tem essa virgem prometida em casamento a José. E como nós lemos aqui no verso 28, o anjo se aproximou dela e disse, alegre-se, mulher agraciada, o Senhor está com você. Inicialmente, uma experiência totalmente diferente, e fica notório que não era todo dia que Maria conversava com o anjo. De repente, Gabriel está ali diante dela e vai dizer para ela, agraciada és entre as mulheres. Opa, que susto! Algo novo acontecendo. O texto diz no verso 29, Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. E daí eu gosto da próxima frase do anjo, verso 30, e aqui a gente começa a reflexão. O anjo vai dizer assim para ela, não tenha medo, não temas, você foi agraciada por Deus. Presta atenção nisso, que aqui está a primeira verdade respondendo essa pergunta de o que você pode fazer quando recebe uma missão de Deus. Primeira coisa, aprenda a superar o medo. Essa palavra é muito poderosa, a gente cantou hoje aqui, e Deus fala para cada um de nós quando nos dá uma missão, filho, filha, não temas, não tenha medo, porque Deus conhece a nossa natureza e a nossa fragilidade. Sempre que estamos diante de algo novo, assim como Maria, pode ser que o nosso coração fique perturbado. E quando nós não entendemos o que está acontecendo, e não permitimos que esse medo nos encaminhe para a confiança de Deus, pode ser que esse medo, ele ocupe áreas do nosso coração e da nossa vida, e nos paralise.
e comprometa os propósitos de Deus sobre nós. E muitas pessoas, muitas vezes, não vão viver as promessas do Senhor, porque permite que o medo domina a alma. Porém, jamais esqueça, o medo, ele tem um papel preponderante, importante para você olhar para Deus, entender as suas limitações e dizer: o medo está chegando, meu coração está ficando ansioso, preocupado, mas Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. O anjo estava ali afirmando, por quê? Porque percebeu que ela ficou perturbada. E essa declaração é maravilhosa, e Deus continua declarando isso para cada um de nós: filho e filha, não temas. Certa vez eu contei aqui de um medo que dominou meu coração quando eu casei. Imagina, né? Eu e Júlia eram 2 adolescentes. Eu casei com 19 anos, ela com 17 anos. E nós casamos com o objetivo de ir para o seminário, se preparar para o ministério pastoral. E daí eu e ela, criada aqui, em Blumenau, eu na minha adolescência, ela desde pequena, filhinha de papai, tá ali o meu sogro até hoje, sempre cuidou muito bem, deu de tudo para ela. E daí você imagine, nós chegamos lá na cidade de Pindamonhangaba, longe, lá no estado de São Paulo. Fui estudar, lá era a referência da Assembleia de Deus em Teologia, o IBAD. E daí foi tudo muito maravilhoso, porque os meus pais foram juntos, os pais dela foram juntos, eles foram nos levar, a gente, claro, não tinha carro, imagina, quem vai casar é 2 perrapados, era nós. E eu me lembro que no primeiro, segundo dia eles ficaram ali com a gente, nos ajudaram e tal, mas aí depois eles iam retornar. Eles levaram a gente até o centrinho da cidade, e ali a gente se despediu, e daí eu vi os carros indo embora, e quando eu olho para o lado, essa mulher está chorando. Daí eu preciso ser um homem, Preciso ser um homem agora. Eu me lembro que eu abracei ela forte e disse: fica tranquila, estou cuidando de você. Só que o meu coração estava dizendo assim: e quem vai cuidar de mim? Mas ali eu comecei a entender. O medo bateu. E várias foram as confirmações do Senhor dizendo: eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. E a gente foi seguindo a nossa vida, aprendendo a colocar o medo aos pés do Senhor e ouvindo essa voz dele que sempre nos diz: não temas, eu sou contigo. Então, para que nós venhamos superar esse medo, jamais esqueça, você precisa confiar na soberania de Deus. Deus está cuidando de você. E o mais importante, presta atenção nisso que eu vou falar para você. Se Deus te deu essa missão, é porque Deus também acredita em você e no seu potencial. Já parou para pensar? Eu sempre faço isso quando nós vamos apresentar uma criança. Uma das minhas falas aqui com o pastor é lembrar aquele casal que o presente que eles receberam de Deus não foi por acaso. Deus não erra. Eu sempre falo para aquele casal: se essa criança chegou até vocês, é porque há em vocês a capacidade suficiente para criar, educar e encaminhar essa criança no caminho certo. Alguns pais às vezes ficam arregalados, justamente porque, principalmente quem é pai e mãe de primeira viagem, tem muito medo, muito receio, insegurança, tudo novo. Mas pode ter certeza, a graça do Senhor ela é suficiente para fazer com que você desempenhe qualquer papel que Ele te deu com excelência. Então, deixa eu fazer a conexão com a missão que Deus te deu. Deus te entregou essa missão, Deus te colocou nesse trabalho para representá-lo, Deus te deu um ministério, Deus te colocou nessa família, Deus te deu esses filhos, é porque há em você a habilidade necessária para cumprir a sua missão. Não permita que o medo te atrofie, não permita que o medo te paralise, não permita que o medo comprometa a promessa que Deus já fez sobre a sua vida. Receba essa graça do Senhor para você continuar. Amém? Glória a Deus. Às vezes nós olhamos para a Bíblia, de ponta a ponta a gente fica admirado com os heróis e heroínas da fé. Mas se você
parar para observar alguns detalhes, você vai ver que os heróis e heroínas também tiveram medo. Se eles não tivessem medo, não estaria registrada a manifestação de Deus dizendo para eles: não tenham medo. Alguns exemplos, lá em Gênesis 15:1, o Senhor vai falar para Abraão, que hoje é conhecido como o pai da fé. E o Senhor vai dizer assim: Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Pastor, será que em algum momento Abraão teve medo? Se Deus estava falando com ele para não ter medo, é porque ele estava com medo. Quando nós olhamos para Josué, você vai ver lá no chamado de Josué, capítulo 1, verso 9, o Senhor dizendo: Josué, não fui eu que te ordenei? Então seja forte e corajoso, não tenha medo e nem desanime, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde você andar. Gideão, Juízes 6:23, disse o Senhor a Gideão: paz seja com você, Gideão, não tenha medo, porque você não morrerá. E assim o ser humano vai entendendo e percebendo que não precisa ser paralisado pelo medo, precisa crer e confiar no cuidado do Senhor. O Salmo 23, lá no verso 4, você conhece. O salmista, ele está dizendo: ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. A presença do Senhor te ajuda a ter coragem para vencer o medo. Um minutinho para mim ler um texto para você aqui. Presta atenção nesse texto, baseado lá em 2 Timóteo 1:7, que diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Eu gostei muito do que a autora desse texto escreveu, e diz assim: coragem não é sentimento, é decisão. O medo você sente, a coragem você decide. Coragem não é ausência de medo, na verdade, ela nem seria necessária se não conhecêssemos o medo. Coragem é um ato de força, é a escolha de um caminho onde se avança sem hesitação. Não é impulso, nem desejo, nem intuição, é a firmeza dos pés se misturando com a fé e se tornando ação. Coragem expõe nossas fraquezas. Coragem apresenta nossas vulnerabilidades. Coragem é perder o controle. Coragem é a fé que se atreve porque sabe em quem confia. Coragem não traz arrepio e nem te causa euforia. Coragem te tira do conforto. Não existe a coragem e o conforto junto. Ou você tem coragem ou tem conforto. Os dois juntos? Nunca. O medo é natural. O medo sussurra limites, rouba a voz e paralisa. Coragem te faz guiar um povo à terra prometida, a vencer um gigante com uma pedra, a não se curvar diante de uma estátua, arriscar a vida para salvar um povo, deixar sua terra e seguir sua sogra, andar sobre o mar ao encontro de Jesus. A coragem começa com o humano, mas pode te levar ao sobrenatural. A autora Juliane dos Santos, minha esposa, uma salva de palmas para ela. Eu retirei do livro do devocional Ela, né, que foi publicado esse ano e tem abençoado tantas mulheres, maravilhoso. Mas é isso, não podemos permitir que o medo nos paralise, mas mesmo com o medo, nós vamos nos posicionando no chamado de Deus e agindo com coragem todos os dias. Você crê nessa palavra? Você pode falar para quem está do seu lado: não permita que o medo te paralise, confia no seu Deus. Aleluia! Então, aprenda a ouvir o que o seu Deus está dizendo, e Ele vai te dizer o tempo todo: não temas, não temas. Depois, o segundo passo para nós, de fato, conseguir receber o que precisamos para cumprir as promessas de Deus e viver a missão de Deus na nossa vida, nós precisamos acreditar.
acreditar no que Ele nos falou, acreditar nesse chamado, acreditar na vocação. Eu gosto da resposta que Maria vai dar. Maria é uma virgenzinha que está prometida em casamento a José, mas você imagina, uma mulher ficar grávida naquele tempo, ela vai ser apedrejada se o marido se posicionar e diz, não é meu. Ela mesma questiona, como isso pode acontecer se eu sou virgem? E o anjo afirma, vai ser um milagre. O poder do Altíssimo vai te envolver, vai ser um milagre, para que as profecias se cumpram. E a resposta dela lá em Lucas 1,38 é, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Ei, escute o que eu vou te dizer. Quando Deus te dá uma missão, quando Deus te revela algo novo e tremendo para a sua vida, você precisa ser a primeira pessoa a acreditar. Como já diziam os antigos, né? Se você não acreditar, quem mais vai acreditar? Mas é isso mesmo. Para acreditarmos, muitas vezes precisaremos romper a lógica humana. As coisas que Deus faz não cabem na racionalidade humana. Aquilo que Deus tem para cada um de nós vai muito além do que nós mesmos sonhamos para nós ou conseguimos conceber com a nossa mente. Olhando para essa realidade, qual a lógica humana Deus ter escolhido Nazaré? Qual a lógica humana Deus ter escolhido Maria? E não uma princesa famosa, quem sabe alguém da casa de Herodes o Grande, quem sabe alguém até do Império Romano? Não. Deus age de maneira diferente. Agora, Ele nos chama a acreditar nas suas loucuras. Ele nos chama a dar um passo de fé e confiar que Ele sabe o que está fazendo. É interessante, porque muitas vezes nós queremos engessar Deus nos nossos métodos e nos nossos planejamentos. Quer ver principalmente pessoas que trabalham em grandes empresas, é uma grande companhia. E a gente sabe, para que haja um melhor funcionamento na companhia, é preciso um cronograma certinho para tudo, é preciso toda a parte organizacional estar funcionando bem e assim por diante. Mas às vezes nós ficamos, por ter contato com isso diariamente, nós ficamos querendo aplicar essas realidades na nossa vida e na nossa alma. E a gente tenta aplicar o planejamento humano no agir sobrenatural de Deus. Tá bom, Deus, eu até aceito a tua missão, me fala qual vai ser os próximos passos. Eu não vou me mover se eu não souber exatamente qual é o planejamento dos próximos 10 anos. E não acontece assim. Deus faz um chamado, Deus entrega uma missão, e você precisa, com fé, escolher e viver os propósitos de Deus. E daí todo dia é uma aventura. Todo dia é uma surpresa. Isso fala, sabe do quê? Dependência de Deus. Era para cada um de nós sabermos que essa é a maneira de Deus agir. Quando a primeira vez que eu fui lá no Egito, e depois a gente saiu do Egito para entrar em Israel, eu fiquei me perguntando, mas eu entendi as loucuras de Deus parcialmente, porque assim, não tem lógica você sair do lado do rio Nilo, ao redor tudo verde, muitas plantações ao redor do Nilo, Deus tira o povo de lá, do Egito, e coloca no meio do deserto, daí você vai entrando assim na Península do Sinai, você só vê pedra, montanha, areia, pedra, montanha, areia. Que loucura é essa? E a lógica é, Deus queria fazer com que o povo aprendesse a confiar nele, não na divindade Nilo, como os egípcios diziam, mas depender dele. E Deus não frustrou a expectativa do povo, mas o povo fosse rebelde, mas saiu água da rocha, todos os dias choveu o pão do céu, Deus sustentou o seu povo. Ei, para de querer aplicar a lógica humana no agir de Deus na sua vida. Tem dia que você não vai entender nada.
Tem dia que você vai ficar apavorado. Como muitos reis olharam para os exércitos inimigos e falaram: e agora? Mas Josafá, com muita sabedoria, disse: Senhor, os nossos olhos estão em Ti, porque na lógica humana a gente não dá conta, a matemática não bate, os nossos olhos estão em Ti. Acredita, olha para o Senhor, para o que Ele tem na sua vida, por mais que você não tenha GPS do teu futuro, se você está segurando nas mãos do Senhor, vai tranquilo, porque vai dar certo. Amém? Quantas vezes, quando meus filhos eram pequenos, e a gente orientou, nós vamos atravessar a rua, dá a mão para o papai, dá a mão para a mamãe, eles estavam segurando a nossa mão. Eu nunca vi o meu filho quando era pequeno, ou a minha filha quando era pequena, segurando a minha mão, ansioso e preocupado como é que está o trânsito. Eles não estão calculando assim a velocidade que tem que atravessar a rua, não. Eles estão de mão dada com o pai. Quem vai tomar a decisão é o pai. Ele só precisa segurar firme ali, porque eles têm certeza que o pai vai levar eles em segurança do outro lado. Assim é a vida. E aqui eu faço essas duas aplicações. Porque se você está segurando na mão de Deus, você pode descansar a sua alma. Agora, por favor, também entenda, se em 2024, por exemplo, a ansiedade dominou a sua alma, você permitiu com que o medo te congelasse, te paralisasse. Você muitas noites não conseguiu dormir, você sofreu angústias tremendas por insegurança. Ei, dá uma conferida na conexão com os céus. Observa bem se você está segurando a mão do seu Pai Celestial, porque pode ser que toda essa aflição que você não está dando conta é pelo fato de que você soltou a mão de Deus e daí está aflito, não conseguindo lidar com essa demanda para atravessar a rua da vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Maria, ela acreditou. Maria confiou. E essa mulher, eu acho tão lindo a convicção que ela vai gerar para a alma dela nesse momento que ela estava acreditando. Ela diz assim: ó, sou serva do Senhor. Opa, ela já tem uma definição para a alma dela: sou serva do Senhor, que aconteça comigo a vontade do Senhor. Deixa eu falar algo para você. Quais as convicções que você tem sobre sua identidade, sobre a missão de Deus sobre a tua vida, sobre o que Deus tem para a sua vida? Você tem convicção? Essa convicção que Maria tem, e escute isso, essa convicção é a melhor convicção que possa existir para o ser humano, porque é gerada na presença do Senhor, no momento de experiência com o Senhor. Você quer gerar convicção para a sua alma que vão te levar a um sucesso? É as convicções quando você está na presença de Deus. Aquele dia que você está orando e clamando pela sua família, e o Senhor te visita, e você sente a glória dEle naquele ambiente, ouça o que os céus estão dizendo sobre a sua família naquele momento. Essas são as convicções que precisam gerar a sua alma. Quando você recebe algo novo de Deus, o Senhor te visita, eis ali uma excelente oportunidade para você confirmar o seu chamado e saber o que Deus espera de você, e assim por diante. Agora, lamentavelmente, aqui não, quem sabe em outro lugar, tem pessoas que geram convicção para a sua vida em momentos errados. Teve uma quinta-feira, acho que desse ano, pastor Aguiar, eu até falei um pouco sobre isso. Pessoas que geram convicção para a sua alma em momentos errados. Dou alguns exemplos. Primeiro, o cara nunca parou para pensar e gerar convicção sobre como ele vai reagir, por exemplo, aos vícios, droga, álcool e assim por diante. Ele deixa para gerar convicção no momento da pressão. E daí ele está lá, ele é um adolescente, quer estar no meio do grupo, todo descolado e tal, e todo mundo está com um copo de cerveja na mão, e alguém chega e oferece para ele. A pressão está ali, todo mundo pressionando: tu é homem ou não é? Se ele deixar para gerar convicção no momento da pressão,
já era. Ele vai ceder e vai ficar preso num vício. Você quer ver pessoas que geram convicções para a sua alma por medo? Teve um atendimento, não sei se foi ano passado ou começo desse ano, né, onde a irmã, mas se envolveu com um cara que não valia nada. Vinha na igreja, mas não era crente, não orava, dava mau testemunho, não gostava de trabalhar, mas pensa no... Mas irmão, você não viu tudo isso? Pastor, eu estava com medo de ficar para a titia. O medo fez se lançar-se nos braços de alguém que nem ela, na sua teoria, queria. Gerou convicções erradas, pessoal. A gente poderia falar de tantos outros exemplos. Pessoas, por exemplo, que são traídas, não é? E elas colocam uma convicção na sua alma: nunca mais vou confiar em ninguém. Não faça isso. Gere convicções para a sua alma na presença de Deus. Ali você tem graça, maturidade, sabedoria do alto, para que isso de fato sirva de bênção para as suas escolhas. Glória a Deus. Maria acreditou na palavra do Senhor e tomou posse da bênção para a sua vida. Deixa eu continuar aqui, o verso 39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa a uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre e Maria ficou cheia do Espírito Santo. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Presta atenção aqui. Para que você possa cumprir a missão que Deus te deu, vença o medo, acredite, e algo muito importante que Maria vai nos dar o exemplo aqui. Ela foi ficar próximo de quem estava próximo de Deus. Maria escolheu estar próximo nesses dias de desafio de quem tinha conexão com os céus. Ela queria receber influência de alguém que ela sabe não apenas também está vivendo um grande milagre, mas é alguém que é temente a Deus, que anda com Deus, é alguém piedoso. A Bíblia vai nos dizer que tanto Isabel quanto Zacarias, eles eram justos aos olhos de Deus e eram obedientes à maneira de Deus, que Deus propôs a eles verem a vida. E o texto diz, lá em Lucas 1,6, que eles eram irrepreensíveis em todos os mandamentos do Senhor. Olha a sabedoria de Maria. Eu tenho uma grande missão, eu tenho um grande desafio, Deus me entregou algo extremamente maravilhoso, não posso agir de qualquer maneira, não posso caminhar de qualquer maneira, e não posso estar com gente que não acredita nisso, ou gente que não vive no padrão de Deus. Ela escolhe caminhar com Isabel. E se você olhar o texto, você vai ver que Isabel, nos seus lábios, ela vai manifestar exatamente aquilo que o anjo havia falado a Maria. Ela era escolhida, ela era agraciada do Senhor, ela estava vivendo algo glorioso na vida dela. Ela foi nutrir a sua alma na casa de Isabel. Tem pessoas que perdem a capacidade de exercer a missão que Deus deu, se afastam de Deus justamente porque no momento do desafio fazem conexões erradas. Se Maria tivesse aberto o coração para pessoas erradas, alguém diria para ela: você é uma amaldiçoada. O que está no seu ventre é maldição. Alguns, quem sabe, apontariam o dedo e falariam para ela: você merece a apedrejada, você é uma mulher sem vergonha. Mas não, ela sabia quem entenderia a promessa de Deus sobre a sua vida. Ei, quem é a Isabel que você tem aberto o seu coração? Tem uma casa de Isabel onde você pode receber refrigério na sua alma?
Precisa. E deixa eu fazer uma aplicação para os homens aqui. Homens, nós homens, nós somos péssimos em abrir o coração para alguém. Nós homens achamos que matamos no peito e damos conta de tudo. E o que tem de homem estressado? O que tem de homem flertando com o suicídio? O que tem de homem depressivo? Por quê? Acha que se basta. A mulher que foi escolhida para ser mãe do Messias precisava de gente. Todos nós aqui precisamos de gente. Todos nós aqui precisamos também de uma casa de Isabel, para que a nossa alma seja nutrida. Pastor, mas não tem coisas que é só eu e Deus? Tem também, depois eu vou falar sobre isso, mas muitas coisas. Você precisa de alguém ao seu lado, que vai inclusive confirmar o chamado de Deus sobre a sua vida. Alguém que você pode abrir o seu coração, alguém que você pode chorar, e alguém que é boca de Deus para confirmar as promessas dele sobre a sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Procure uma casa de Isabel. Quando nós vamos para a palavra, a gente vai perceber que, inclusive, grandes homens de Deus, eles precisaram de companhia, eles precisaram de alguém, eles precisavam caminhar com alguém que acreditava. Você quer ver? Nós vamos encontrar o grande apóstolo Paulo, aquele homem que pregava para a cidade sem medo, enfrentou apedrejamento, perseguição, sangue no olho, apaixonado pela causa, mas lá na última carta, ele vai dizer: manda para estar comigo, inclusive o João Marcos, ele muito me é útil. O grande Paulo precisou de acalento na sua alma. Alguns foram visitá-lo na cadeia, e a expressão que está na palavra é que serviram como um refrigério para a sua vida. Ele vai dizer: muito me recriou. Olha só, o grande Paulo precisava de gente, precisava de um amigo. A gente olha para Jesus, o Deus encarnado, no momento de maior angústia, chega para os três, Pedro, Tiago e João: fica comigo, persevera comigo em oração, porque a alma dele estava angustiada. E daí tem pessoas hoje, século 21, 2024, eu me basto. Ei, nós precisamos de gente também. E deixa eu falar algo para você, quem sabe foi ferido por pessoas, porque de fato o relacionamento é isso. Relacionamento, você abre a sua alma e você corre o risco de ser traído. Mas não esqueça, assim como a dor muitas vezes vem por causa de pessoas que feriram o teu coração com palavra e traição, a cura também está nos relacionamentos. Fomos criados por Deus para relacionamentos. Então, ore sobre isso. Para 2025, procure uma casa de Isabel. Procure uma pessoa de confiança, que tenha proximidade com os céus, para essa pessoa abençoar a sua vida com palavras e com atitudes. Amém, igreja? Glória a Deus. E para a gente finalizar, o texto vai dizer lá em Lucas 2, o 15 ao 19, depois que Jesus então nasce lá em Belém, os pastores vêm adorar, e o texto diz assim: quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. E então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. O que eu quero destacar é o verso 19, que o texto diz assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre ela refletia em seu coração. E daí um pouco mais para frente, quando o menino Jesus já cresceu e vai ter o bar mitzvah, 12 anos, ele vai ser levado em Jerusalém, e ele lá fica perdido. Na verdade, os pais pensaram que ele estava perdido, mas ele sabia o que estava fazendo, estava no templo ensinando os doutores. O texto vai dizer assim: quando Maria vê aquela cena,
Então foi com eles para Nazaré, eles eram obedientes. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Você precisa acreditar, você precisa não temer, você precisa sim de uma casa de Isabel, estar próximo de quem está próximo dos céus, mas você também precisa estar atento aos sinais que Deus vai te dando ao longo da caminhada. E daí sim, tem coisas que é você e você mesmo, você e Deus. Tem coisas que é para você guardar no seu coração. Maria guardava todas as coisas no seu coração. Por quê? Talvez não estava entendendo o que aquilo significava naquele momento, mas ela iria meditar, porque ela sabia que Deus lhe deu uma grande missão, uma grande promessa, e ela precisava nutrir a sua alma com o agir de Deus que ela observava. Ei, de fato, vai ter dor que outras pessoas não entenderão. Vai ter revelações que talvez outros não estão preparados para ouvir. Você precisa guardar no seu coração, porque no momento certo você vai poder trazer isso à sua memória. Isso vai fortalecer a sua fé, porque é Deus confirmando tudo aquilo que Ele lhe deu. Você de vez em quando traz à memória como é que foi a sua conversão? Alguns diziam: nunca vai ser crente esse treva. Essa treva se converter? Nunca. De vez em quando você traz ao seu coração como é que foi o seu batismo no Espírito Santo? Aquela visitação gloriosa, de repente você estava falando palavras que não entendia. Está guardado no coração e é muito útil. De vez em quando você se lembra daquela cura que você pediu a Deus, Ele te deu, a restauração de um casamento que você nem mais acreditava e o Senhor restaurou. Guarda isso no coração. Tudo isso é importante. Tem muitas coisas que eu guardo no coração, que Deus vai confirmando ao longo da vida, do ministério, quando eu vejo a criação dos meus filhos. Uma vez Deus falou algo para a Júlia, ela só foi me revelar anos depois. Era acho que 2000 e... devia ser, acho que lá pelo ano 2000, 2001. Ela congregava na Jerusalém. O pastor Tarsis, cantor famoso, deu a profecia para ela. A profecia, entre muitas coisas, falava para ela: o seu marido será o cabeça do seu ministério. Ela guardou no coração, porque ela sempre foi meio impulsiva, né? A gente começou a namorar meses depois e ela nunca havia me falado daquilo. Anos depois, ela abriu o coração e disse: olha, antes mesmo da gente começar a namorar, Deus me deu uma palavra sobre o meu marido e eu guardei isso no coração. Hoje eu quero falar para você. E foi uma confirmação de que Deus estava guiando também a nossa vida para o ministério pastoral. Muitos exemplos eu poderia dar da minha vida pessoal, mas você sabe que tem coisas que daí é você e Deus. Porém, você pode ter certeza, aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir cada detalhe. As promessas de Deus não caem por terra. Aquilo que Ele fez você nutrir na sua alma está de pé. Eu proponho para você, se está guardado aí essas coisas boas, que você percebeu Deus agindo, uma palavra que Deus te deu enquanto você lia a Bíblia, você entendeu que era para você, era para os seus filhos, era para a sua casa. Você observou aquela criança crescendo e você entendeu uma direção de Deus. Ei, vai se cumprir, vai se cumprir. E tudo isso
isso está guardado aí, para que as suas forças sejam renovadas, para que quando chegar na tua porta, o espírito de desânimo, você possa recordar da promessa de Deus, você possa recordar da voz de Deus, quando muitas vezes, nas batalhas espirituais, os demônios tentarem lançar na sua cara, está vendo? Aquilo que foi prometido não aconteceu. Ei, guarda no coração, não permita que essa promessa que Deus te deu seja roubada da sua alma, porque assim como Maria, você vai ver as promessas se cumprirem na sua vida. Vamos se colocar em pé? Eu quero orar por você. Deus te deu missão, uma grande missão, e você já sabe o que você precisa fazer. Não tema, acredite, ande com quem está perto de Deus, observe os sinais e guarda eles no coração, porque eles te ajudarão a manter-se de pé ao longo da caminhada.